por falar em fazer sentido, nesses últimos dias, né, em que houve essa notícia, houve o fato, né, da prisão do Ike Batista, a decretação da prisão dele, depois da prisão, você ouviu aqui em algumas reportagens da CBN, leu nos jornais, que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal ainda não haviam conseguido estabelecer uma ligação de causa e efeito entre as supostas propinas pagas pelo Ike Batista ao Sérgio Cabral. Aquela história de 16 milhões e meio de dólares e tal. Assim, há evidências muito fortes, né? Ninguém dá 16 milhões e... Até dar 16 reais para alguém já é complicado. Você dá 16 milhões e meio de dólares, deve dar aqui uns 40 milhões de reais, mais ou menos. Né? Você não dá 40 milhões de reais para alguém de graça. Tem que ter alguma razão, tem que ter isso. Então, tanto a investigação, os investigadores estão tentando estabelecer esse nexo. E a gente dá uma ajudinha agora aqui, uma reportagem que o André Coelho vai apresentar, a gente vai dar uma ajudinha. E aí, antecipando um pouquinho, em 2007, dezembro de 2007, todo mundo deve lembrar daquele iate, daquele barco que o Ike Batista comprou, ele chamou de Pink Fleet. Um barco que faria passeios turísticos na Baía de Guanabara. Teve uma festa badaladíssima, né, para a inauguração do barco. O barco acho até que virou sucata, tá, para virar sucata. Depois é até simbólico isso também. Mas enfim, no dia da festa, houve avião fretado de São Paulo, convidados àquela festa, muito champanhe, muita alegria. E aí a Mônica Bergamo, que é uma importante colunista da Folha de São Paulo, publicou uma reportagem do Paulo Sampaio, que era um repórter da coluna, que ele veio ao Rio naquele avião que trouxe os convidados paulistas. E ele narra, a matéria é muito divertida, muito irônica, né? E ele diz, em determinado momento, que antes de se deixar fotografar na proa lá do Pink Fleet, imitando aquela pose lá do Leonardo DiCaprio no Titanic, o Ike posou para fotos com o então governador Sérgio Cabral e disse para ele, diz ao ouvido dele, aspas, temos muito o que conversar. Segundo a repórter, uma referência ao Porto do Açu, em Barra de São João, um dos grandes investimentos do Ike. Aí continuava o Ike Batista, de acordo com a reportagem. Precisamos falar de uma desapropriação necessária naquela área, ou seja, Barra de São João, área do Porto do Açu. E o Cabral, então o governador Cabral, disse o seguinte, claro, está resolvido, este vai ser o meu trabalho de casa. Então esse diálogo foi ouvido pelo repórter Paulo Sampaio, que em 2007, portanto há quase 10 anos, né, isso foi em dezembro de 2007, veio cobrir a inauguração daquele iate. Então haveria aí um acordo, né, aquela festa toda, num canto, o Ike chamou o Cabral e falou, rapaz, aquela parada lá do Porto do Açu. E é sobre isso que o André Coelho vai falar agora. Como é que ficou essa história? Houve uma desapropriação grande daquela área e houve até uma contestação judicial disso. Bom dia, André. Pois é, Mônica, bom dia para você, bom dia, Bianca. Famílias que perderam suas casas para dar lugar ao Porto do Açu ainda brigam na justiça pela revisão dos valores pagos pela desapropriação de centenas de casas em São João da Barra, no norte do estado. Um dos principais empreendimentos de Ike Batista, o Porto ocupa uma área de cerca de 90 quilômetros quadrados. Para chegar a esse total, produtores rurais foram removidos para garantir espaço ao projeto que começou a ser construído há 10 anos. Quem teve de sair afirma ter recebido um valor menor do que o correto e há relatos de famílias vivendo de favor e com parentes após terem perdido suas casas. O advogado Rodrigo Peçanha, ele representa atualmente cerca de 250 famílias nessa situação. Ele afirma que a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio, a CODIN, pagou cerca de 1/10 do valor das propriedades e relata a truculência policial usada para remover as famílias naquela época. Peçanha conta ainda que desde 2010 o processo está parado e que a defesa estranha o fato de o governo do estado ter desapropriado uma área para empreendimentos privados. Vamos ouvi-lo. Foi uma forma forçada. Na verdade, eles fizeram uma ação desapropriatória e juntaram laudos. A maioria desses laudos não condizem com a realidade. Eles foram pagos em torno de R$90 mil o alqueire e foram constatados acima de 850, 900 mil reais por alqueire.
continua tudo parado. Volto a dizer, a procrastinação continua, né? A companhia faz questão de fazer pedidos descabíveis e a gente entende que o governo do estado não tem dinheiro para pagar a desapropriação. Só uma correção, é que eu li aqui a reportagem publicada na Folha de São Paulo e eles falavam em Barra de São João. Na verdade, o empreendimento fica em São João da Barra. Exato. Então, só para ficar claro. Mas é curioso, né, André, porque essa conversa, né, registrada pela Folha de São Paulo, foi em dezembro de 2007, né, e segundo o Ike pediu lá, cobrou a desapropriação e o Cabral disse, então, vai ser meu trabalho de casa. E o trabalho de casa foi feito. Logo em seguida, em 2008, se bem que demorou um ano, saiu o primeiro decreto de desapropriação, feito pelo governo do estado, que é a CODIN, né, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, ficava responsável por isso, que diz que a área descrita no artigo 2º deste decreto será objeto de desapropriação. E aí em 2019 nem chegou ainda. Em 2009 houve um outro decreto, 41.916, que fazia algumas adaptações, mas enfim, que confirmava aquela desapropriação. E dizia até que a CODIN, né, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que pertence ao governo do estado, poderia remembrar os imóveis existentes naquela área. E também nessa linha do dever de casa, do suposto dever de casa do ex-governador Cabral, 2 anos depois, em fevereiro de 2011, ele assinou um decreto, e decreto não precisa, né, de aprovação da Assembleia Legislativa, é um ato unilateral do Poder Executivo, né, no caso do governador. Ele assinou um decreto 42.834, de 3 de fevereiro de 2011, que declara como utilidade pública as obras necessárias para a implantação do sistema de macro-drenagem na Baixada Campista, instalação do Distrito Industrial de São João da Barra e da Unidade de Construção Naval do Açu. Aí ele diz o seguinte: para fins de intervenção em áreas de preservação permanente, ou seja, o decreto autorizava a intervenção em áreas de preservação permanente. Aí se a gente vai lá no artigo 1º do decreto, que declarava de utilidade pública, ficam declaradas de utilidade pública as obras necessárias para a implantação lá do complexo, e inclui o seguinte: como, entre as obras, como a supressão de vegetação de restinga e vegetação secundária em estágios avançado ou médio de regeneração, pertencente ao bioma Mata Atlântica, e intervenção em corpos hídricos, rios, canais e lagoas, ou seja, é um dever de casa muito bem feito, né? Porque a partir desse decreto, a empresa, na época do Ike, né? O Ike hoje tem uma participação muito pequena, depois da quebradeira toda, estava autorizada em fazer alterações no meio ambiente ali daquela região. Então, assim, daquela região, desculpe. Então, é bom apurar, né? Se não houve, né, alguma ligação entre uma coisa e outra. Não é mesmo, André? Pois é. Esse investimento, que era um dos principais do grupo do Ike, consumiu já cerca de 12 bilhões de reais em valores atualizados e prometia uma revolução logística e de custo de transporte de carga do país, e ele foi alardeado pela própria classe política. Em um evento lá na região, o próprio Sérgio Cabral comparou a visão empresarial de Ike Batista de Henry Ford e Steve Jobs, agradecendo ao agora ex-bilionário por gerar riqueza, abre aspas, em uma área onde antes não havia nada. Essa foi a fala de Sérgio Cabral. Quer dizer, os agricultores eram nada, né? A segunda As pessoas que governador viviam ali eram nada. Não sou contra, quer dizer, a obra tem que ser feita. É claro que uma obra desse tamanho, e era uma obra importante, o porto estava funcionando, bem menos, né? Não é aquele exagero, né? Como tudo do Ike Batista, aquela coisa imensa, empresas que se instalariam ali, seria um polo industrial. O que ficou é grande, mas é bem mais modesto. É claro que uma obra desse tamanho sempre causa problemas, sempre causa desapropriação, sempre causa, as pessoas têm que ser realocadas, desde que sejam pagas, né? Desde que sejam indenizadas, há uma discussão, não tem jeito. Agora, dizer que não tem nada,
Pois é, foi a afirmação que ele fez na época, comparando o Ike Batista a Henry Ford, também Steve Jobs. Esse vídeo está até circulando bastante agora, depois da prisão do empresário, então foi nesse contexto que ele fez essa declaração. Na época, até a então presidente Dilma Rousseff chegou a classificar o projeto como um sonho ambicioso de Ike e afirmou que o empresário era sinônimo de orgulho para o país em termos de investidores privados. O Porto do Açu ele era uma promessa de trazer desenvolvimento e renda para a região de São João da Barra, mas uma década depois esse avanço não se concretizou. A operação parcial do porto começou só em 2014. Até hoje, a maior parte do local continua vazio, inoperante. Eu mesmo estive lá em 2015, fazendo uma reportagem para cá, para a CBN, e é uma imensidão de terrenos vazios até você chegar à área que já está ativa. Na época, apenas 10% da área do porto estava já concessionada e em operação. O restante era, toda essa área desapropriada, era basicamente terreno vazio e sem utilidade. Nós conversamos há pouco com a Prumo Logística, que é a atual proprietária do Porto do Açu, e eles disseram que a Ike hoje possui 0,19% das ações do local, ou seja, ele não é mais o controlador do Porto do Açu. Sobre as desapropriações, a Prumo se limitou a dizer que os processos, abre aspas, tramitam no Poder Judiciário e transcorrem de acordo com a sua respectiva legislação, fecha aspas. Nós já entramos em contato com a Codin, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, que é a empresa responsável pelo processo de desapropriação. Ainda não tivemos retorno, mas em breve eles devem se pronunciar, Molica. Ok, André, muito obrigado. E por falar nisso, hoje, na sua coluna no Jornal Extra, a Berenice Seara cita também, né, esses decretos do Sérgio Cabral e conta uma curiosidade, que o empresário Ike Batista, ele era tão bem tratado pelos políticos, né, que ele chegou a ganhar um título de barão, uma comenda de barão de São João da Barra. Ele ganhou essa comenda da então prefeita Carla Machado, que estava na época no PMDB. Então o barão Ike Batista, que agora está preso lá em Bangu 9. E eu falar em Ike, é uma coisa que me irritou muito ontem. Essa história, havia pessoas lá no aeroporto de Nova York tirando selfies com Ike Batista, dizendo que ele é uma vítima. Ele mesmo, né, nas entrevistas, né, que ele deu, em particular aquela entrevista que ele deu para a TV Globo, ele posava meio de vítima, né? Temos que passar a limpo, como se ele não tivesse nada a ver com essa parada, como se ele fosse apenas um empresário explorado por políticos gananciosos, corruptos e safados. Ok, certamente os políticos pelo visto, são merecedores de todos esses adjetivos. Agora, posar de mocinho nessa história, corrupção não tem jeito, tem que ter os dois lados. Tem que ter o corruptor e tem que ter o corrompido. Tanto que a lei fala em corrupção ativa, aquela praticada pela pessoa que compra ou que tenta comprar um funcionário público, uma autoridade, e o corrupto e a corrupção passiva, que é aquela quando o funcionário público, o governante, o deputado aceita o suborno, aceita a corrupção. Esse jogo de posar só de vítima é complicado. É claro que a gente sabe de casos de comerciantes que são ali extorquidos por um fiscal, que o cara vai ali na loja do sujeito e fica procurando procura até achar uma irregularidadezinha para meter uma multa, para ameaçar, e aí o pobre coitado do comerciante tem que fazer um acordo. Isso existe, né? Não sejamos ingênuos, né? O mundo não funciona de uma maneira ideal. A gente sabe que há casos realmente de empresários que são explorados, que são ameaçados, que são vítimas de extorsão. Mas não dá para dizer que, ainda mais, agora é claro que o poder do empresário, quando o empresário tem muito dinheiro, quando é um grupo como o do Ike Batista, ele já foi uma das pessoas mais ricas do mundo, um dos 10 homens mais ricos do mundo, ele também tem um poder que não dá para dizer que ele é vítima, que ele é só um coitadinho. É claro que havia uma relação de interesse, ele tinha ótimas relações com o ex-presidente Lula, com a ex-presidente Dilma, com o Sérgio Cabral e com vários outros políticos, né? Era um grupo muito grande, com interesses em vários estados, interesse na área de mineração também, mas não dá para dizer que ele ali entrou de gaiato, que ele é vítima. As fotos que ele aparece sorridente ao lado de governantes, na hora que ele aparece elogiando o então governador Sérgio Cabral, tudo isso, você tem como também, não dá para achar que todo empresário brasileiro, que é até uma ofensa, você achar isso, normalizar
essa corrupção, achar que é assim mesmo, se você não der propina, você não consegue se estabelecer, é até uma ofensa ao conjunto dos empresários brasileiros. Pessoas que arriscam aí seu dinheiro, que acordam cedo, que vão trabalhar, que criam empregos, que geram riqueza. Então não dá para achar que o empresário é apenas um explorado. Há casos e cada caso tem que ser visto da sua própria maneira. Um grupo que cresceu do jeito que o grupo do Ike cresceu em tão pouco tempo, você achar que ele não utilizou, não cortou caminhos, que ele não buscou alternativas, facilidades. Ninguém dá 16 milhões e meio de dólares para alguém de graça. Isso é mão em contramão. Nesse caso, por exemplo, do Porto do Açu, que, digamos, há uma suspeita, a gente está falando de suspeita, não está falando que aconteceu um pagamento de propina relacionado ao Porto do Açu, é claro que você pode comprar a boa vontade dos governantes. Né? Licença ambiental, para instalar um posto de gasolina, eu repito, outro dia eu falei isso aqui, instalar um posto de gasolina dá um trabalho danado, e tem que ter trabalho mesmo, porque isso afeta lençol freático, são atividades potencialmente poluentes. Então, se você consegue apressar o andamento desse teu processo, da licença ambiental, as coisas andam mais rápido. Então, andam mais rapidamente. Então é preciso ter muito cuidado. Tem sempre aquela história, é muito comum as pessoas falarem mal do PM que recebe a propina. Ok, ele tem que ser condenado. Mas o cidadão que paga a propina também é porque tem alguma coisa errada no seu carro. Né? Se o policial aponta ali, tá isso, tá errado, que a documentação tá... Se você tá pagando propina de um modo geral, é porque o policial encontrou alguma coisa errada na sua documentação. Então você pode simplesmente dizer, ok, tô errado, não paguei o IPVA, não fiz a vistoria, ok, então, vou ser multado. Agora, na hora que você toma iniciativa, né, que a pessoa toma iniciativa ou aceita a proposta de suborno, está sendo cúmplice. Então vamos com calma, cada caso é um caso, há que se apurar, tudo muito bem bonitinho, vamos torcer para que o Ike cumpra a promessa de contar o que sabe, e ele sabe de muita coisa, ele participou de muita coisa, em muitos governos, mas vamos com calma, né? Não vamos transformar o cara em herói, porque se vê aquela história, só o político é safado. Não. Primeiro que o político é eleito, né? Todos, de um modo geral, nós temos responsabilidades na eleição. E segundo, só terceirizar a culpa é muito complicado.